Alô, meus queridos irmãos, Pastor Moabel. Novamente, para fazer um vídeo, quero falar sobre o assunto sobre distanciar-se de Deus. É o que está acontecendo hoje. Vou ler na palavra do Senhor, Gênesis 48. Uma história bem interessante. Jacó adoece. E aconteceu depois dessas coisas que disseram a José: Eis que teu pai está enfermo. Então tomou consigo seus 2 filhos, Manassés e Efraim. E deu parte a Jacó e disse: Eis que José teu filho vem a ti. E esforçou-se Israel e assentou-se sobre a cama. E Jacó disse a José: O Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou. E me disse: Eis que te frutificarei, multiplicarei e te porei por multidão de povos, e darei esta terra à tua semente depois de ti, em possessão perpétua. Agora, pois, os teus 2 filhos, que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus, Efraim e Manassés. Serão meus como Rúben e Simeão. Mas a tua geração que gerarás depois deles será tua, segundo o nome de seus irmãos serão chamados na sua herança. Vindo, pois, eu de Padã, me morreu Raquel, na terra de Canaã. No caminho, quando eu ficava ainda a um pequeno espaço de terra, para vir a Efrata, e eu a sepultei ali, no caminho de Efrata, que é Belém. Meus queridos irmãos, palavra do Senhor. Jacó foi um homem que começou a sua carreira mal, não começou bem. Mas ele foi servindo ao Senhor e foi se aproximando do Senhor, e o Senhor lhe apareceu a ele. O Senhor apareceu a ele. Deus apareceu a Jacó. E ele disse. Aí nós temos aquele episódio que José, filho dele, foi vendido pelos patriarcas e irmãos dele. E primeiro lançaram ele numa cova, depois venderam ele, e ele caminhou da sua terra até o Egito de pé. E de lá foi trabalhar na casa de um homem, e a mulher denunciou ele, caluniou ele, e ele terminou na prisão. Mas o ouro, irmãos, não há nada que destrua o ouro. Aonde que você colocar o ouro continua sendo o metal que é. Assim é o homem. Ele pode ir para a prisão, ele pode perder toda a sua riqueza, ele pode perder todas as suas honrarias que os homens lhe deram, todos os seus diplomas, mas ele ainda é o mesmo homem, se ele não se corromper. E chegou o dia que José foi visitar o seu pai, depois que Jacó descobriu que seu filho estava vivo no Egito. E ele foi encontrar o filho. E eu acho isso muito emocionante. Hoje não se dá mais valor a isso, né? Mas é a grande verdade. Né? Então, quando Jacó estava para morrer, veio Jacó para visitá-lo. Então Jacó disse a José que Deus tinha aparecido a ele. E
viu os filhos, seus netos, e contou que quando ele estava se aproximando da terra, estava a uma pequena distância, morreu Raquel, o grande amor da sua vida. Morreu. E ele a sepultou. Ele não cremou. A ideia de cremação é uma ideia que a pessoa não poderá ressuscitar. Foi por isso que eles começaram com essa ideia de cremar a pessoa. Disseram, não, ele não vai ressuscitar. Nós vamos torná-lo em cinza. Então ele sepultou, contou a história toda. E Israel, que era Jacó, né? Seu nome foi mudado, a ele foi prometido a terra e a seus descendentes. E temos hoje o povo judeu, o povo de Israel. Então, eu gostaria de dizer a vocês, usando essa palavra, essa pequena distância, para ele chegar ao seu destino, morreu a sua esposa. Hoje muitas esposas estão sendo abandonadas dentro de casa pelo próprio marido. Ele está tão ocupado que ele não pode dar atenção à esposa. Mas não foi o caso de Jacó. Assim tem sido o homem para com Deus, não dá tempo para Deus. O tempo dele é para ele, para seus negócios. A família está fora de cogitação. Ele compra presentes, compra. Ele paga viagens de passeio, paga. Compra roupas caríssimas para os filhos e para as filhas, mas não tem tempo para a sua família. O homem faz o mesmo com Deus, se afasta de Deus. E aí começam a se enfraquecer os laços do matrimônio. Começam a se enfraquecer os laços espirituais que o homem tem com Deus. A sua comunhão com Deus começa a ser afetada. E quem busca 1 milhão, quando tem desejo de ter 2 milhões. Depois quer 3, depois quer 4. E quem ama o dinheiro nunca se fartará dele. Nunca. Nós temos na Bíblia pessoas que andaram com Deus, como Adão. Adão, ao pecar, distanciou-se de Deus. E a triste história é que não há registro na palavra de Deus que Adão tenha se reconciliado com Deus. Foi expulso do jardim com a sua esposa para enfrentar o mundo das bestas feras, porque pecou contra Deus. Assim está a humanidade. E Deus, quando procurou ele tinha se escondido. Por quê? Porque tinha se afastado de Deus. Assim é o homem, se afasta de Deus e depois não sabe como se aproximar de Deus. Nós temos na Bíblia outros casos. Nós temos o caso de Saul. Saul foi escolhido por Deus para ser rei de uma nação. Claro que ele teria grande vitória, grande ajuda divina. Mas o ciúme implantou-se no seu coração e lhe tornou-se o homem que no final dos seus dias era um homem amargurado, sabendo que ia perder a própria vida, ia perder o reino, ia perder a sua família. Tudo se perderia devido ao ciúme doentio que Saul tinha. Nós encontramos muitas pessoas, através da palavra de Deus, que abandonaram Deus, saíram da presença dele e não voltaram mais. Como o caso de Salomão, que Deus deu tanta sabedoria para ele, mas ele casou-se com mulheres estranhas, e as mulheres estranhas apostataram o seu coração.
E lá na frente, no livro de Hebreus, quando você vê a lista dos heróis da fé, você não encontra o nome de Salomão. Não. Não há registro que ele tenha se arrependido de seus males. Não há registro. Nós encontramos coisas tão interessantes hoje. Eu vou dar um pequeno exemplo. Hoje, a televisão tem sido uma arma para os televangelistas, para venderem suas bugigangas. Falo assim porque são. E um vende uma coisa, outro vende outra. Até fotografia vendem de si mesmos. E aqui na América é 1000 vezes pior que no Brasil. Tudo que você vê de sujeira no Brasil começou aqui. Começou aqui. Agora mesmo, muitos ministérios estão sendo investigados. Por quê? Por causa do dinheiro ilícito que eles conseguem segurar do povo. E não pagam impostos. Jesus disse, quando enviou seus discípulos para pregar, ele disse que não era para levar nem 2 túnicas. Era para entrar na cidade. E ele disse uma frase que me dói o coração até hoje, mas me dói de verdade. Curai os enfermos que nela houver, ao entrar na cidade. Vocês já imaginaram se aparecesse um homem hoje, usado por Deus, e entrasse numa cidade e curasse os enfermos que nela existe? Que vitória seria para o Evangelho? Mas o que é que a gente tem? Gananciosos que pedem dia e noite para comprarem jatos, para comprarem mansões. E todos eles têm uma coisa em comum. Nenhum deles fala da vida eterna. Vou dar um pequeno exemplo para vocês. Quando uma moça está para casar-se, no último mês, a conversa dela é só sobre casamento, o casamento que ela vai casar-se, ela vai casar-se, ela vai casar-se. É só o que ela fala. O moço, da mesma forma, vai casar-se. Uma pessoa que vai viajar, ele fala que ele vai viajar e vai preparar a mala e vai comprar isso, vai comprar aquilo para a viagem, e é a viagem, é a viagem, é a viagem. Então o crente que tem um desejo no seu coração de entrar na eternidade, entrar no céu, ele deveria estar com os olhos bem abertos, vendo o que está acontecendo no mundo e estar preparando a sua viagem, a última viagem da sua vida. Mas não é assim que está acontecendo. Não. Os pregadores estão dizendo que o povo vai ficar rico. Seria bom dizer a esse pregador, que tem uma mensagem do diabo, que Jesus disse que era muito difícil um rico se salvar. Então, se alguém me deseja riqueza, ele está me desejando mal. Se Jesus disse que era muito difícil um rico se salvar, ele sabia ou não sabia o que estava falando? Por favor, ele sabia. Então, nós estamos nos distanciando de Deus. Cada vez com salários mais altos, casas mais bonitas, carros mais caros, iates, mansões, e poder de Deus nada. Hipnotismo aqui, hipnotismo lá, adivinhação, esperteza, malandragem, tudo que não presta. Se tirar a televisão desses pregadores, acabou-se o poder da sua vida. O que faz o pregador tornar-se famoso é o programa de televisão, porque eles mesmos não têm nada. Mas a televisão leva eles em muitos lugares. Então, levando em conta que estamos no final dos dias, Cristo se avizinha para levar a igreja, estamos nos afastando de Deus como igreja, estamos nos afastando de Deus.
E lá uma vez ou outra aparece um profeta com a mensagem de Deus. Mas muitos são expulsos. Existem pessoas que pagam para pregar. Existem pessoas que são pagas para não pregar também. Que a mensagem dele incomoda. Já aconteceu isso comigo. Uma vez me ofertaram dinheiro para eu não pregar. Chorei muito. Pensei que ia morrer de tanto chorar. Mas eles não têm pena nem da própria alma. Você não pode entrar em debate ou tentar convencer uma pessoa que ele quer enfrentar 10, 20, 30, um exército sozinho. Ele está enlouquecido. Ele não cederá. Eu me pergunto, onde estamos e para onde iremos? Porque eu me sentei e aprendi com o fundador da Assembleia de Deus, Daniel Berg. Eu aprendi com ele. E eu vi as mudanças que aconteceram desde então. Desde aqueles dias até hoje, eu vi a mudança acontecer. E estou a dizer a vocês que toda a riqueza que eu vi em Daniel Berg foi uma máquina de escrever. Quando ele chegou ao Brasil, ele trabalhava. Trabalhava em serviço pesado, porque ele era muito forte. Um servo de Deus. Agora estamos indo para os capítulos finais da história da nossa vida no mundo. É como uma orquestra que está tocando os últimos acordes de uma música muito linda. A música da nossa vida. E os anjos de Deus, Jesus Cristo, com as trombetas, estão preparadas para tocar. E tem muitos que não querem sair desta vida, querem continuar vivendo porque a vida está muito boa. Tem carros dos melhores sem pagar um centavo. Aviões dos melhores sem trabalhar para tê-los. Eu não tenho nenhum problema que a pessoa tenha carro bom. Não tenho problema que ele viva numa casa boa. Não tenho problemas que ele vista uma roupa boa. Não tenho. Mas os exageros devem ser evitados. E mais dia, menos dia, nós estaremos na presença do Criador dos céus, da terra e do universo. E Deus perguntará o que nós temos feito com o nosso tempo na terra. Ele perguntará por que as mensagens foram repetidas. Por que passamos tanto tempo na frente da televisão? Ele nos perguntará quando almas estavam se perdendo. Tenho buscado ao Senhor nos últimos dias intensamente. Não quero sair desta vida sem fazer aquilo que o Senhor determinou que eu fizesse. Esta é a razão que eu vou continuar postando vídeos com muita dificuldade. Como agora mesmo, ao terminar este vídeo, estarei saindo para enfrentar uma batalha talvez de 10 a 12 horas de trabalho. Espero que Deus me ajude a postar mais vídeos, porque eu tenho visto testemunhos maravilhosos de pessoas que seria impossível eu encontrá-las. Mas elas me encontraram no YouTube. E agora estão vendo os vídeos que Deus, pela sua graça, me ajudou a postá-los. Muito obrigado a todos vocês. Eu espero que você entenda que Deus ama você. E onde que você estiver, neste mundo maravilhoso de Deus, seja na Suécia, Dinamarca, Holanda, seja na América, no Canadá, no Afeganistão, nos países da Europa, na Alemanha, na Itália. Eu fico muito agradecido que vocês estão vendo meus vídeos. E toda a honra eu ponho aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo,
que nasceu, viveu e morreu para salvar os pecadores. Muito obrigado a todos vocês, que Deus vos abençoe onde quer que vocês estejam neste mundo maravilhoso de nosso Deus. Amém e amém.